Fala galera, estamos de volta com mais uma videoaula sobre o Excel. E se você não assistiu o primeiro episódio, corra lá, para tudo que você está fazendo, assista a primeira aula, para aí sim acompanhar isso aqui, para você não perder nada do conteúdo. Então vamos pro vídeo. Então, relembrando um pouquinho da nossa última aula de Excel, eu passei para vocês que cada quadradinho desse é chamado célula, mas ele tem um nome próprio para distinguir, ou seja, diferenciar uma da outra. Sempre vai ser a letra da minha coluna e o número da minha linha, certo? Então, por exemplo, essa célula aqui vai ser a célula E, número 3. Então, minha célula E3. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que quando eu clico em uma célula, ela fica com uma seleção em volta. No caso, minha aqui está uma seleção verde, mas pode ser outras cores também, dependendo da configuração do seu Excel, mas isso daí não altera em nada. Então, essa seleção que fica em volta dessa célula que eu clico é chamada de célula ativa, certo? Deixa eu escrever aqui. Célula ativa, certo? Então, a célula que eu clicar aqui, o quadradinho que eu clicar, ela é chamada de célula ativa, ou seja, é a célula que eu estou alterando, que eu estou formatando de alguma forma, tudo bem? Então vamos lá. Vocês podem ver, eu escrevi célula ativa aqui e ela pegou dois quadradinhos, no caso, duas células. Como que eu faço para arrumar isso? Isso não pode ficar assim, tá bom? Simples. Eu vou vir aqui em cima na minha coluna, na junção da minha coluna C, que no caso a célula que eu estou trabalhando é a C8. Então, na junção da minha coluna C junto com a minha coluna D, quando aparecer esse símbolo aqui, que é essa setinha para os dois lados com risco no meio, a gente vai clicar, segurar e arrastar até o final da minha célula. Tirei aqui, você pode ver que ela ficou totalmente dentro do quadradinho, totalmente dentro da célula. Mas professor, por que não pode deixar daquele jeito? Simples, vou dar um Ctrl Z aqui, que é uma tecla de atalho para você voltar uma ação, certo? Então, ó, deu um Ctrl Z, voltou do jeito que estava. Se eu clicar nessa célula do lado, que no caso é minha D8, e digitar alguma coisa, por exemplo, vou digitar o nome da célula mesmo, D8. Ela vai ficar por cima, você pode ver que ela vai ficar por cima do que estava escrito na outra, que no caso é a célula ativa. Mas professor, apagou o que eu tinha escrito? Não, não apagou. No caso, ela está dentro desse quadradinho aqui, dentro dessa célula. Como a célula está pequena, ela não vai aparecer tudo, ela vai aparecer só uma parte da escrita ou da numeração que você colocar, certo? Então, para corrigir isso, vem aqui na coluna, na junção, apareceu, clicou, puxou e soltou mais ou menos onde que você vai querer. Ela vai ficar a coluna completa daquele tamanho, lembrando, coluna completa daquele tamanho. Corrigir isso, ok. Primeira coisa que você precisa saber para criar uma tabela é do que vai ser sua tabela. Qual que vai ser o tema da sua tabela. Então eu vou apagar isso aqui, certo? Apaguei o que eu tinha feito e vou dar um tema para uma tabela minha. Eu vou colocar calendário. A gente vai fazer o calendário de janeiro aqui, tudo bem? Então vamos lá. Então eu venho na primeira célula aqui, vou escrever calendário. Opa, errei feio. Calendário, certo? Então ela ficou maior do que minha célula. Então, pela lógica, pelo que eu acabei de falar, venho aqui e arrasto para cá, correto? Errado. O que eu vou fazer? Eu vou ter que mesclar as células. Para que isso? O que é isso, professor? O que é o mesclar? Mesclar, ele vai tirar esses quadradinhos, vai formar só um. Para mim fazer minha tabela, o calendário, eu vou precisar do quê? Do título, que vai ser calendário,
vou precisar do mês, que no caso a gente vai começar em janeiro, e vou precisar das minhas colunas, que vai ser meus dias da semana, no caso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, quantos dias da semana tem? 7, correto? Então vamos lá, eu vou pegar 7 colunas, então venho aqui na coluna A, clico dentro da célula que ela está aqui, clico, seguro e arrasto para me fazer uma seleção. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltei o mouse. Então no caso ele ficou selecionado 7 células para mim, em 7 colunas diferentes. Depois disso eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui em cima no meu menu de ferramentas, página inicial, onde tem minhas formatações, que logo mais a gente vai entrar nisso. Vou vir em mesclar e centralizar, ou seja, igual que eu tinha explicado, ele vai tirar essas linhas divisórias das células e vai criar como se fosse um quadrado só, todas essas células. Eu vou clicar aqui para vocês verem como que fica. Então, ó, mesclar e centralizar. Cliquei. Automaticamente ele vai criar um quadrado grande na minha seleção. Se eu tiver selecionado mais assim, ele vai formar um quadrado desse tamanho. Então, como eu selecionei só uma linha, ele formou esse quadrado grande e embaixo ficou normal, minhas células do tamanho normal. Deixa eu voltar aqui mais ou menos pelo tamanho. Aí. Então, embaixo ficou normal minhas células, não foi alterado em nada, mas em cima só ficou uma. Vocês podem ver, quando eu clico, ela fica completa de fora a fora. Então, isso serve para vocês colocar título em tabelas, beleza? Vamos continuar nossa tabela aqui. Primeira coisa que eu vou precisar, qual vai ser o mês? Eu falei janeiro, correto? Então vamos deixar aqui, dentro dessa célula, o mês. Então eu vou selecionar essas duas células aqui e vou clicar em mesclar e centralizar, para ela ficar escrito o mês. Então aqui, ó, quando eu mesclei e centralizei, você pode ver que ela foi embaixo, mas eu quero ela no meio aqui. Como que eu vou fazer? Simples. A mesma coisa do Word e de outros programas, tem um menu aqui de formatação de alinhamento. No caso, é esse aqui de cima, na minha barra do página inicial, alinhamento, alinhamentos. Então, a parte de cima aqui, você pode ver que quando eu clico, ó, a primeira, alinhar em cima. A do meio, alinhar no meio, e a da direita aqui, alinhar embaixo. Então ela vai fazer o que? Ela vai alinhar seu texto na vertical, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima, beleza? Em pé. Então no caso eu quero no centro da minha célula, então eu vou clicar alinhar no meio. Cliquei, ela já ficou no meio. As de baixo aqui é a mesma coisa do Word, no caso alinhar à esquerda, centralizar e alinhado à direita, beleza? Então se eu quiser no cantinho, eu vou clicar aqui ou ali, ou no meio, que vai ser o caso, deixo centralizado. Quero aumentar também um pouquinho minha letra, simples. Estando em cima dela aqui, ó, eu cliquei em cima dela. Ah, lembrando, quando eu estou numa célula ativa, que no caso é a que eu cliquei, eu vou estar formatando ela especificamente. Eu não estou formatando outra célula, somente aquela eu estou alterando. Cliquei nela uma vez só, venho aqui, escolho o tipo de letra. No caso eu vou colocar aqui Arial. Arial, coloquei a letra estilo Arial. Você pode procurar aqui também ou digitar aqui que já aparece a letra para você. Então deixei Arial e eu quero o tamanho 20. Então, tamanho 20. Ficou num tamanho bom, razoável. Ok, vai ficar assim por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com mais formatações. Na frente aqui, eu vou escrever o mês em questão. O mês que a gente vai estar fazendo a tabela. Então, no caso, janeiro. Beleza? Mas ficaria esquisito se ficasse só aqui no cantinho. Então, eu vou fazer o quê? Aqui na frente do mês, eu vou criar a minha célula janeiro. Então, cliquei aqui, selecionei as duas linhas, vou selecionar até o final do meu título, que no caso foi a G,
soltei, selecionei a linha 2 e a linha 3, da coluna B à coluna G. Clico lá em cima em mesclar e centralizar. Cliquei, você pode ver que ela já veio para o meio. No caso, eu vou centralizar no centro também, aqui da minha célula. Vou mudar minha letra para Arial. Dou um Enter aqui, ele já ativa. E vou colocar o tamanho agora um pouquinho maior, 28. 28 ficou bom. Então, você pode ver que minha primeira linha aqui, que é meu título, está escrito calendário, embaixo, um mês, janeiro. Você pode ver que ela está exatamente no final da minha tabela. Ó. Tudo vai ficar até aqui. Minha tabela vai iniciar na coluna A e vai finalizar na coluna G. Se eu precisasse de mais para lá, simples, eu ia clicar na linha aqui do meu título, tiro mesclagem, então eu tirei o mesclar e centralizar, vou selecionar até onde eu vou querer de novo, por exemplo, eu vou querer até o M, vou lá, mesclar e centralizar, você pode ver que minha tabela vai até a coluna M, no caso eu vou precisar só até a G, então já vou tirar e vou corrigir novamente. Selecionei da A a G, mesclar e centralizar, tá no centro. Depois eu arrumo formatação. E por hoje é só, galera. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada aqui do canal. Todo dia a gente está postando vídeo para vocês, então vamos acompanhar. Vamos divulgar, passa pra mamãe, pra papai, pra titia, pra vovó, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo, que vai ter muita coisa boa aí ainda, hein? Então, te espero na próxima, espero que você tenha gostado e fui!